Bem-vindo ao vídeo Eletrização por Indução. Em 1660, Otto von Guericke construiu um aparelho constituído por uma esfera de enxofre que podia girar em torno do eixo com a manivela. E este aparelho ficou conhecido como máquina de von Guericke. E ele funcionava da seguinte maneira, aqui, ó, uma esfera de enxofre e com uma manivela, ele girava esta esfera, ele girava esta manivela aqui, girando a esfera, e encostava um tecido aqui nessa esfera. Assim ele conseguia obter um alto grau de eletrização, uma maneira prática de gerar eletrização por atrito. E ele conseguiu obter uma quantidade concentrada razoável desse fluido elétrico para estudar suas propriedades. E ao testar sua máquina, Guericke observou que os objetos eram atraídos para a esfera e depois repelidos violentamente. Ou seja, havia repulsão e atração eletrostática. Depois da repulsão, esses objetos eram capazes de atrair objetos leves como se tivessem adquirido carga. Guericke observou também que ao trazer um objeto aqui, ó, próximo aqui da esfera de enxofre, este objeto exibia uma eletrização temporária, portanto ocorre uma indução eletrostática. Franklin mostrou que as cargas da eletricidade vítrea podiam neutralizar as cargas da eletricidade resinosa. Quando você atrita o vidro adquire uma eletricidade chamada de eletricidade vítrea. Se você atritar uma resina ou um pedaço de plástico, este adquire uma eletricidade que foi chamada de eletricidade resinosa. Com este resultado, Frank concluiu que deveria haver apenas um fluido elétrico e assim conseguiu explicar a indução eletrostática. Logo após a descoberta de Franklin, Johann Carl Wilcke descobriu que as duas espécies de eletricidade são inevitavelmente produzidas quando os dois objetos são friccionados um contra o outro. Sendo dois objetos se friccionam um contra o outro, um adquire uma carga positiva e o outro inevitavelmente adquire uma carga negativa, ou vice-versa. E por volta de 1753, John Canton descobriu que, ao aproximar uma haste carregada de um condutor isolado, aparece um acúmulo de carga com sinal oposto ao da carga da haste na extremidade do condutor que está próxima. Aparece também um acúmulo de carga com o mesmo sinal da carga da haste na extremidade do condutor que está mais afastada. E Franz Aepinus e seu colega Carl Wilcke acrescentaram um novo elemento à experiência de Canton. Conectaram momentaneamente uma das extremidades do condutor com a terra, mantendo a haste carregada próxima da outra extremidade. Com esta conexão, o fluxo de eletricidade neutralizou a extremidade do condutor que estava mais distante da haste. E ao remover o condutor e depois ao remover do condutor a conexão com a terra e depois afastar a haste, o condutor ficou com uma carga uniformemente distribuída e de sinal oposto ao da carga da haste. Veja na sucessão de imagens este procedimento que foi feito primeiramente por Franz Aepinus e seu colega Carl Wilcke. Procedimento para se obter a eletrização por indução desenvolvido por John Canton, Franz Aepinus e seu colega Carl Wilcke. Esta figura mostra como foi a experiência de John Canton. Primeiro ele pegou um suporte isolante e colocou em cima desse suporte isolante um cilindro metálico, um cilindro condutor com as extremidades arredondadas. Em seguida ele aproximou uma haste carregada de uma das extremidades do cilindro e observou que aparecia cargas de sinais opostos ao da haste nesta extremidade do cilindro que está próxima da haste.
e na extremidade mais afastada apareciam cargas no mesmo sinal da carga da haste. E neste ponto entraram as experiências de Franz A. Epinus e Carl Wilken. O que eles fizeram foi acrescentar um novo elemento a esta experiência, que é este fio aqui, ó, conectando o cilindro condutor à Terra. E com isto, houve um fluxo de eletricidade aqui, de cargas, que neutralizou as cargas que estavam aqui, olha. Em seguida, eles removeram esta conexão com a Terra e agora só havia cargas em uma das extremidades e com sinal oposto ao da haste. E afastando a haste daqui, essas cargas se distribuíram sobre a superfície do cilindro condutor. E assim foi como aconteceu, como se foi obtido pela primeira vez uma eletrização por indução.